Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de número 2. Eu amo essa aula, porque aqui a gente já começa a entender como a nossa mente trabalha para nos levar a ter os resultados que a gente quer, que é programando a sua mente para os resultados. Eu acredito que a maioria das pessoas procura um programa de treinamento, né, em relação à neurociência, à programação neurolinguística, com um propósito: querer ter resultados. E isso é muito bom, não é? É ou não é? Conta aqui para mim, se você não quer ter resultados aí na sua vida. Agora, hoje, nós vamos trabalhar algo muito importante. Nessa aula, eu quero trazer para você, o que você vai entender, mas assim, de uma maneira fundamental. Lembrando que cada pessoa ela tem o seu próprio entendimento e diante de uma narrativa nessa, no contexto, nesse ambiente de treinamento, né, de mentoria, a sua mente ela vai te levar para onde você precisa. Então, aqui nessa aula, eu quero que você entenda uma coisa. Essa aula não é motivacional, ela é neuroeducativa. Então, tudo que você vive hoje nasce primeiro dentro da sua mente. Então, se você se permitir estar presente aqui e agora, vai começar a fazer muito sentido. Hábitos, comportamentos, mentalidade, situações que possam te travar. E nisso entra a mentoria terapêutica. Por quê? Porque quando a gente coloca de forma clara, bem objetiva aquilo que a gente quer, existe então o moldar, né? Eu gosto muito de metáfora da espiritualidade, que a gente é como se fosse um vaso, né? E a gente consegue se moldar diante do objetivo que a gente quer. Bacana? Então, falando de objetivo, o que você vai aprender, que hoje eu quero te mostrar, é que a sua mente, ela é treinável. Qualquer pessoa pode treinar a mente. Exceto, por exemplo, pessoas que têm, né, um transtorno. Inclusive, vai ter aqui algum momento que eu vou trazer como treinar o máximo de aproximar pessoas com transtorno de déficit de atenção, com pessoas que têm transtornos mentais. Então, existem os níveis, né? Tem níveis que realmente a mente ela está danificada, não possui mais neurotransmissores, não possui mais uma formação de sinapses. Isso é neurociência. Então, ela não vai ter condições de produzir, gerar uma expectativa muito grande por conta de uma patologia. Mas aqui nós vamos entender até onde a gente pode ir e como a gente pode ativar várias conexões neurais com treinos. A nossa mente, ela é como o nosso corpo. Ela precisa, é como se estivesse numa academia mental, a gente precisa treinar ela o tempo todo. A gente precisa treinar o tempo todo. Quando você vai para essa linha da mente, onde a neurociência traz bastante isso, quando a gente. Vamos pensar aqui comigo. Eu pego uma pessoa no processo terapêutico, ela está ali envolto de um processo de ansiedade, depressão, dificuldade de agir. Existe algo ali por trás. Por isso que precisa, quando você vai buscar um profissional, é importante você identificar, porque nem tudo é uma patologia. Pode ser comportamento, pode ser um hábito, pode ser a forma que você aprendeu a lidar com as coisas e a forma que você escolheu, decidiu agir. Então, o seu jeito é o jeito certo. Mas é claro, tem pessoas, eu tô trazendo aqui porque a gente estuda isso aqui o tempo inteiro, ó. Para eu trazer essa aula para você, a gente precisa estudar, a gente precisa aprofundar. Quando eu vou fazer um acompanhamento terapêutico, ele é único. Não tem como criar uma receita de bolo para eu atender uma pessoa de forma terapêutica. Por quê? Porque cada pessoa é única. A mente, ela processa de uma maneira. É por isso que a gente tem uma boa formulação do estado desejado, a gente tem a escutativa, e a gente precisa treinar a mente para ter ação. Então, cada pessoa ela vai ter sim um tempo. Você tem o seu tempo. Você que está me assistindo aqui, você tem o seu tempo para poder agir e entrar em movimento. Então, não adianta. O que eu posso trazer aqui para você já de para ver se você se identifica? Quando a gente mira um modelo que na nossa mente trabalha-se a neuroplasticidade e a modelagem, às vezes as pessoas se cobram porque ela vai para o início de uma modelagem e você quer fazer igual. Ah, mas eu não consigo fazer igual a pessoa, a ciclano. Ou outro fala assim: ah, mas a pessoa, nossa, eu já expliquei, ela não faz igual eu falei, ou eu expliquei, ou não faz igual a mim. Por que não faz? Nunca vai fazer. Ela pode aproximar, fazer melhor, ou não conseguir fazer. E tudo isso exige um treino. Quando a gente vai para o ramo da gestão, a gente tem que tendencia, principalmente pessoas, empresários, lembre-se que agora aqui é só um fora da caixa, tá? Empresários, às vezes, contrata colaboradores, e esses colaboradores têm uma maneira de pensar, têm uma maneira de agir, de representar aquilo que foi entendido. Por isso, quando nós estamos liderando pessoas, eu estou falando agora de pessoas no sentido figurado para você entender, mas é a mesma forma que eu e você temos que fazer com a nossa mente, a gente precisa liderar ela.
E às vezes o óbvio precisa ser dito. É tão engraçado a gente falar isso, porque, por exemplo, vamos voltar aqui, por exemplo, do delegar em uma empresa, por exemplo, um líder, né? Então, o líder tem aqui uma ação a ser feita, um objetivo a ser concluído, então ele pega os liderados e delega. Aí a pessoa fala, fala, fala. Você entendeu? Aí a pessoa que é o seu interlocutor vai falar assim, não, eu entendi. Entendi. E ela não tá mentindo. Só que ela entendeu do jeito dela. Ela entendeu da forma que ela traz consigo a experiência. Então, por exemplo, aqui nós temos muitas pessoas assistindo, né, esse módulo. A gente está crescendo cada vez mais. Inclusive, se você já está gostando desse nosso programa, dessa nossa mentoria, dessa metodologia, já compartilhe esse curso com outras pessoas. Vamos crescer a nossa comunidade aqui na Hotmart. Mas vamos lá. O que que um bom líder tem que fazer? Certificar que a pessoa entendeu com mais na sua expectativa. Porque temos outro desafio, né? Eu tenho aqui um objetivo, eu tenho um objetivo aqui, claro. Eu tenho uma linguagem que vai solicitar, seja falada ou seja escrita, esse objetivo para o meu colaborador. E esse colaborador tem o desafio de ouvir, interpretar e para chegar ao ponto de agir. Só que essa ação, eu estou falando de forma mais pausada, mas para você entender a sequência. Essa ação, quando o líder direcionou, a mente da pessoa ela já criou uma imagem, ela já criou uma emoção, ela já criou ali um roteiro para a ação. E isso tudo é muito rápido. Olha o tempo que eu levei para falar só isso. Mas na nossa mente ela processa muito rápido. Então o que acontece? O líder que delegou gerou uma expectativa daquele objetivo concluído, certo? Certo. Só que a expectativa gerada do líder ao delegar para o liderado, ele já criou a imagem talvez ele já tenha uma experiência com aquela tarefa, então ele já criou uma imagem, já gerou uma expectativa e já gerou uma série de sequências para aquele objetivo concluído, certo até aqui? Tá. E ele vai ter uma crença, ele vai ter uma verdade absoluta, porque tudo quando ele expressou, por exemplo, eu tô aqui falando dessa aula, essa aula para mim já está já tá muito clara na minha mente, mas você está começando a assistir ela agora. Você vai começar a vivenciar essa aula agora. Então, a sua visão, a sua experiência quanto a essa aula, ela vai ser limitada diante da minha visão, que preparei ela para você, né? E eu já estou muito associando com a vida e os negócios, porque, claro, o programa ele tem que ser iniciado e mantido por você. É claro que a gente vai trazer pessoas externas, mas lembre-se, a gente nunca consegue, nunca vai conseguir treinar alguém que não permite. Por isso que eu falei para estar com a mente aberta e fazer aí várias associações com a sua rotina. Lembra que a gente já trabalhou na aula a importância de entender o que que é importante, urgente e circunstancial, e a importância de mostrar para o nosso cérebro, através de uma agenda, aquilo que a gente quer fazer. Nós já fizemos isso. Se você não fez, já caiu de paraquedas nessa aula, volta na aula anterior, né, de planejamentos e metas lá. Então vamos pensar aqui comigo? Olha o quanto ele é profundo, tá? Por quê? Porque a sua mente, ela é treinável. Seus comportamentos são aprendidos. As suas crenças não são verdades absolutas. E a vida pode ser redesenhada conscientemente. Tudo aquilo que eu não desenho conscientemente, ele já se torna um hábito inconsciente. É aquele negócio, nossa, quando eu vi, eu já fiz. Ah, eu preciso fazer tal coisa. De repente você já fez e quando você percebeu, você já terminou, né? Então, por exemplo, é algo muito maravilhoso isso aqui que nós temos. Então, quanto mais eu estudo a mente, mais apaixonada eu fico e eu consigo trazer para você uma percepção de mundo. Por quê? Porque o cérebro, ele aprende. Mas se você não delegar informações para o seu cérebro, o que que vai acontecer? Ele vai te dar mais do mesmo. Ele vai te dar as suas experiências. Por isso que tem muitas pessoas com traumas que são já adultas, mas têm reações como se elas fossem crianças de 5, 6, 7 anos de idade. São experiências. Nós somos aquilo que aprendemos através do sistema cultural, que é resumidamente pela filogenia, ontogenia. Vocês vão ter aí a apostila, depois vocês vão ver isso aí, né? É a filosofia, filogenia, a ontogenia e a forma cultural, que é o que você aprende. Por exemplo, você está aqui comigo, uma experiência cultural. Você está no treinamento, você está sendo exposto a um conhecimento. E aqui, então, você vai criar uma nova conexão neural, que na neurociência são as sinapses. Essa sinapse, ela é fortalecida com a repetição. É como se fosse, imagina aí a sua coxa, e ela tem uma musculatura. Essa musculatura para sua coxa, ela é essencial para sua longevidade, que você faça a musculação. Então, como a sua coxa, as fibras dela vão ficar
finas sem reforçá-las, logo você pode perder a mobilidade. Quando você chega na idade mais idosa, numa idade avançada, se o seu corpo não sustentar a sua musculatura, você perde a sua mobilidade. Então, onde muitas vezes os idosos já ficam mais fraquinhos, porque não tem essa mobilidade. A mobilidade ela vai enfraquecendo a nossa mente da mesma forma. Então, por isso que nós precisamos treinar a nossa mente. Ah, vai ter um módulo? Eu não coloquei aqui, mas vai ter um exercício, vai ter um módulo só de exercício para você treinar a sua mente, né, o seu processo cognitivo. É muito bacana para idoso, mas vou ser bem sincera, se você tiver o hábito de fazer isso, assim como tem o hábito de ir para academia, mas treinar a sua mente com esses exercícios, eu estou certa que você vai, ó, ficar com a mente boa por muito tempo, quando chegar aí na sua idade avançada. Olha tanto que esse programa é bacana, né? É para toda uma vida. Por isso que eu disse que aqui não é uma aula motivacional. Lógico que você vai sair daqui motivado, porque a aula é incrível, mas você vai entender que você precisa treinar. É um processo que não é uma vez só. Eu fico encabulada na mentoria terapêutica, por exemplo. Eu falo encabulada, mas assim que me faz pensar, né? Mas é a aprendizagem da pessoa. Muitas vezes a pessoa vem para uma mentoria terapêutica, né? Ela paga por sessão, e aí o que acontece? Ela faz o eu passo o exercício, a gente vai fazer uma rotina, aí a pessoa vai lá, faz uma vez. Ah, foi bom, eu fiz lá o exercício, mas não tive resultado, não. Por que que você não teve resultado? Quantas vezes você fez? Ah, eu só fiz aquela vez lá que você pediu. Resposta. A sua mente trabalha por repetição. Né? Nós vamos entender aqui no ciclo de aprendizagem, logo você vai ver aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Tá vendo essa aqui, essa matriz? Essa matriz aqui do ciclo de aprendizagem? É esse quadrante que nós vamos trabalhar, tá? Eu vou falar muito sobre ele, porque é assim que o cérebro aprende. O nosso cérebro, ele é plástico. É plástico. Por isso que a gente, quando vem para um treinamento, nós precisamos, eu como sua mentora, preciso te trazer para nível de consciência. Porque se você ficar no looping da rotina, por exemplo, o seu conhecimento te trouxe até aqui. O seu conhecimento te trouxe até aqui. O que você vai aprender hoje já vai te fazer subir de nível, porque você vai observar a forma que você aprende de uma maneira diferente. Então, por exemplo, o seu cérebro, ele aprende diuturnamente, é o único que não desliga quando você dorme. Né? Que legal? Você pode estar, não está lendo, mas você está ali, ó, a sua mente está processando. Ela está cuidando de você. É por isso que muitas vezes as pessoas acordam até cansadas, de tanto que a mente ela é acelerada. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é plástico. Isso significa que ele muda conforme você pensa. Ele vai mudar conforme você sente. E ele vai mudar conforme você entra em um processo de ação. Existe esse princípio da neurociência chamada neuroplasticidade. E eu quero simplificar ele aqui para você, tá? Quanto mais você repete alguma coisa com emoção, mais forte esse caminho fica no seu cérebro. É assim que aprendemos a andar, é assim que a gente aprendeu a falar, e também é assim que aprendemos a ter medo, a gente aprendeu a travar diante de situações, a gente aprendeu a procrastinar, deixar para depois. O cérebro, vou ser bem sincera, ele não julga. Ele apenas registra padrões. E se você repete insegurança, ele aprende insegurança. Se você repete ação, ele aprende ação. Agora, eu já ouvi vários termos, por exemplo, é impossível não julgar. Não é? A palavra julgamento aqui, ela vai vir muito. Eu vou deixar ele aberto, tá? Para você tirar suas próprias conclusões. O que na verdade a gente faz é trazer aquilo que a gente aprendeu. Então, se eu cresci num ambiente de críticas, de insegurança, de olhar para o outro e apontar o dedo e enxergar os defeitos e não qualidades, que a gente costuma rotular crítica naquilo que a gente, que é a questão do julgar, né? Eu quero somente trazer isso aqui. O julgamento é a comparação. Então, eu estou julgando algo, uma situação e uma pessoa, comparado a quê? Olha essa pergunta, ela é muito poderosa. Para mim é. Então, por exemplo, mas fulano falou isso, ou fulano fez isso e aquilo. Comparado a quê? Que você está julgando. E eu posso ser bem sincera agora, falando um pouco de neuroplasticidade. Quando você julga alguém, você está comparando a você. E dependendo do processo e da forma que você está julgando, é algo em você que precisa ser trabalhado. Entende? Porque se eu estou apontando meu dedinho para o outro e estou enfatizando, eu estou dando importância em estar pegando algo que é aquilo que, falando algo ou julgando alguém diante de um cenário que eu não posso mudar, estou apenas falando, isso significa que o outro, imagine esse outro como um espelho, o outro que é um espelho seu. Então, quando eu julgo o outro, eu estou olhando para o outro e refletindo aquilo que precisa ser trabalhado em mim. É muito sério isso.
Porque as pessoas só dão aquilo que você que tem. Você só fala aquilo que o seu coração está cheio. A gente usava muito isso nas metáforas. Eu cresci muito ouvindo isso. Ah, sua boca fala que o coração está cheio. E tem muito sentido, porque a gente só vai expressar aquilo que a gente conhece. Eu não conheço a realidade do outro. Eu posso ter presenciado algumas coisas, mas cada um vive a sua história, e a sua história ela é única. Então, a gente não pode julgar. Eu falo não pode, com base na minha experiência, mas vamos pensar pela neurociência. Se tudo que eu falo eu estou julgando, eu estou entendendo o contexto? Por que que isso é importante? Porque no ciclo de aprendizagem, existe uma competência inconsciente, depois passa, vocês estão vendo o quadro aí, né, para competência consciente, e ali eu vou entendendo como a minha mente funciona. E às vezes eu julgo pela emoção, eu julgo por uma palavra que eu ouvi, por um comportamento que eu vi, mas eu entendo o contexto. Será que eu era assim? Muitas vezes alguém falava alguma coisa para mim, eu já me armava, já ficava nervosa, triste, ou começava a chorar, ou entrava eu me entrava numa repressão. Isso que era aí eu entrava onde? Onde aquilo que eu controlava. Então alguém falava alguma coisa para mim, eu puxava aqui nos meus arquivos emoção, comportamento, imagens, julgamento, diante do cenário em que eu, Lucélia, aprendi. Então, nós só damos aquilo que temos. Então, quando nós julgamos as outras pessoas, cobramos das outras pessoas, nós precisamos analisar esse contexto, porque a mente ela é treinável. Então, por exemplo, se eu estou num processo de julgamento, eu não estou treinando, estou usar um termo até feio, que eu estou vomitando na outra pessoa aquilo que eu quero que ela faça e aquilo que é meu. Só que, por exemplo, diante de um contexto do ciclo de aprendizagem, eu entendendo que a outra pessoa não sou eu. Olha o contexto. Será que ela tem o mesmo entendimento que o meu? Expectativa. Será que a expectativa que eu tenho é a mesma dela? Ou será que ela tem clareza dessa expectativa? Porque aí talvez vocês já vão lembrar, de alguma coisa com essa frase. Nossa, eu achei que você tivesse entendido. E muitas vezes até com tom de ignorância, né? Ah, eu achei que você tivesse entendido. Entendido o quê? O que eu te falei. Comparada a quê? Ah, mas eu vou ter que desenhar? Esse termo é muito bacana porque, sim, o óbvio às vezes precisa ser dito e você precisa desenhar. Mas não desenhar de uma maneira é, de desenhar mesmo, mas você colocar o quê? De formas que a pessoa possa entender. Se você falou, existe uma dinâmica que eu vou falar aqui para você. Se você escreveu, e dependendo da situação, você precisa ilustrar. Por quê? Porque o cérebro aprende de diversas formas. E eu tenho mais uma informação para você. Eu posso estar te falando. Vamos voltar lá para a empresa, porque eu acho que esse exemplo é bem mais claro e fica mais direcionado para você associar, né? Por exemplo, aqui, eu estou com um colaborador. Então, eu tenho a meta, a empresa ela tem uma meta. Então, para ela cumprir essa meta, o colaborador ele precisa fazer algumas ações. Só que o colaborador não sabe disso ainda. Eu sou o líder, eu vou delegar. Então, eu tenho primeira coisa, eu entendi o processo, gerou expectativa, gerou imagem, eu sou líder. Bacana. Vem cá, colaborador. Agora, o que que nós vamos fazer? Colaborador, você vai fazer. Nós temos uma meta, direção. Nós temos um prazo, vamos supor, essa meta precisa ser cumprida em 15 dias. Eu dei um prazo. A mente do meu colaborador está processando isso aí para trazer os recursos que ele precisa para me entregar esse resultado. Por quê? Porque eu só posso iniciar e manter aquilo que eu faço. Eu não posso fazer com que o outro alcance o objetivo que eu quero que ele alcance. Eu preciso treinar ele. Então, partindo desse movimento, eu vou chamar o colaborador. Colaborador, vamos lá? Agora, eu preciso, para alcançar esse objetivo, nesse prazo de 15 dias, que você faça isso, 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 isso e isso. Certo, colaborador? Me fala agora o que você entendeu. Aqui eu não estou julgando, eu estou perguntando. Aí o colaborador vai dizer: eu entendi que nós temos que cumprir esse objetivo em 15 dias, tá? Um prazo, o cérebro precisa ser mensurável, precisa dar prazo, e eu preciso ter essa e essa ação. Certo? E o que mais? Porque eu já tenho expectativa na minha cabeça, mas ele não sabe da minha expectativa. Aqui eu estou treinando essa pessoa para ter performance. Por quê? Porque se eu coloco desenhado o que essa pessoa precisa fazer, ela vai produzir. E quando ela tem clareza do que ela vai produzir, ela se torna proativa. As pessoas são proativas quando elas têm clareza na mente do que precisa ser feito. Então, por exemplo, tem pessoas que caem de paraquedas em algumas situações, aí quem delega, por exemplo, fica assim, mas eu achei que ela tivesse entendido. Aí já desce para a emoção, né? O sistema nervoso central.
e também o sistema nervoso periférico. Porque a nossa mente, vocês vão ver depois na apostila e na aula de, né, de neurociência, nós temos vários. A nossa mente ela é separada por diversos áreas. Por exemplo, córtex pré-frontal. Essa área aqui, ó, é a área do planejamento e do movimento. Essa que vai aqui na sua testa, a fronte, ela é responsável. Então, nós temos técnicas para ativar essa área. Quando a gente trabalha o sistema nervoso central, nós, ao passar uma objetividade, um objeto, uma ação para uma pessoa, nós vamos primeiro acionar o quê? Aqui, ó, vamos pensar aqui, eu não sei se vocês já viram, mas nós vamos colocar, eu vou, observa esse cérebro aqui, vou colocar aqui, eu vou colocar aqui na tela para você, ó. Esse cérebro aqui na frente, ó, nós temos aqui o parental, que nós chamamos de lobo parental. Por quê? Porque aqui é onde funciona a percepção, aqui é onde funciona as sensações, a sensibilidade. Então, quando eu coloco, eu crio, eu te dou uma meta, a pessoa ela vai ter a percepção dessa meta, né? Só que antes de tudo isso aqui, antes do lobo frontal, nós temos o pré-frontal, que é onde vai estar aqui as ações executivas. É aqui que muitas vezes a gente trava. É aqui que muitas vezes a pessoa chega e fala uma coisa para você, hoje você precisa gravar um vídeo, ela já vai travar bem no início, ou seja, a gente não desenvolveu todas as funções do seu cérebro para você fazer o que precisa ser feito. Então, se eu tenho as funções executivas aqui logo no pré-frontal, eu já inibo aqui a ação. Então, quando a gente vem para um treinamento, se eu tenho um colaborador com uma potência dessa, que é a nossa mente, e eu a potencializo, ou seja, eu potencializo cada uma das suas funções, eu vou entregar, esse meu colaborador vai me entregar tudo que eu preciso, ou até mais do que eu preciso, certo? Até então eu estou falando de uma pessoa conversando com outra. Mas agora eu quero que você preste bastante atenção. É uma pessoa conversando consigo mesmo, ou seja, você com você mesmo, eu comigo. Isso aqui para mim foi um divisor de águas. Por quê? Porque quando eu recebo uma informação, córtex pré-frontal, por isso que a gente precisa ter a escrita terapêutica. Então, por exemplo, quando a gente vem, que nas próximas aulas aqui, nós vamos ter as aulas de objetivos e metas, eu preciso que você já tenha essa clareza, porque quando a gente for trabalhar uma meta sua aqui, você vai ter que alcançar essa meta. A hora que a gente fala vai ter, assusta, né? Mas você vai ter que alcançar a sua meta, vai fazer acontecer. Mas se eu não te ensinar como você vai trabalhar isso, você com você mesmo, é como inúmeras pessoas que já vieram fazer mentoria terapêutica, que parar aqui no pré-frontal, não se sentem capazes, aí vem. Aí quando a pessoa vem para mim, lá para o processo só da terapia, eu preciso trabalhar tudo isso aqui nele. Por quê? Porque se ele está travado aqui no pré-frontal, nas funções executivas, do não consigo, do não posso, nada para mim é o suficiente, baixa autoestima, aí eu já aumenta o nível de ansiedade, mas querendo ou não, quando eu travo aqui nas funções executivas, a minha mente vai dar mais daquilo que eu tô querendo, que eu tô fazendo. Por isso que quem está num estado de ansiedade, depressão, paralisia emocional, esse distúrbio das emoções, ela tá paralisada aqui. Então ela não consegue sair daqui. Então a nossa função é sair daqui, para você trabalhar a sua matriz de crença, porque você só vai fazer, querendo ou não, você só vai fazer aquilo que você acredita. E eu quero te mostrar como uma crença nasce, mas presta bastante atenção. Olha essa imagem aqui do sistema nervoso central. Então, nós temos pré-frontal, frontal, o lobo frontal, que é o planejamento e movimento, parental, que é a percepção espacial e sensações, sensibilidade. Gente, no lobo occipital é a visão, aqui a gente cria as imagens, é aqui também é responsável pelos nossos olhos, né? Nós temos o nosso cerebelo, nós temos o temporal, o lobo temporal, ele é responsável pela nossa linguagem. Por isso que quem tem transtornos, mentais, algumas dessas áreas, tanto do occipital como do temporal, ela vai estar prejudicada. Por exemplo, tem criança que começa a falar com 2, 3 anos de idade, precisa ser estimulado, precisa ir para um fonoaudiólogo, precisa vir para terapia, precisa criar uma ação para que esse cérebro possa ser ativado, possa ser treinado, para que as conexões neurais, né, as sinapses, elas entrem nesse formato. É como se fosse a musculatura da nossa coxa para que ele precisa ser estimulado o tempo inteiro. Lucélia, como então eu estimulo? Gente, de diversas formas. Temos exercícios que vamos fazer aqui, mas também tem leitura, escrita, exercícios, e aonde você vai treinar a sua mente. Todo o processo terapêutico, seja no processo somente da terapia ou da mentoria terapêutica, tem que entrar em ação. Você precisa agir, porque senão você não vai ter resultado. Mas não porque você não é competente, é porque você não está treinando o seu cérebro. E isso é uma decisão. E eu falo, disciplina
Você já deve ter ouvido aqui, a disciplina te leva onde a motivação não vai. Entende? Por quê? Porque o cérebro ele não julga, volto a dizer, ele apenas registra os padrões. E quanto mais você repete um padrão, eu não consigo, é um padrão. Eu não consigo. Eu não dou conta. Não é pra mim. Que não sei o quê. Então, assim, a gente vai registrando esses padrões e ele vai repetir em segurança. A sua fala é um direcionamento, é o seu GPS. Aí, quando você fala aqui através, né, do lobo temporal, o parental vai entrar em ação, porque ele vai ter a sensação, emoção. Aí ele vai te mandar essa informação, olha o tanto que a circuitaria ela anda em toda a sua mente, na sua máquina, porque o seu cérebro é sua máquina, é sua potência. E aí ele vai lá para o hospital fazendo o quê? Para que você consiga visualizar essa ação pronta. Aí você vem para onde? Você vem volta para o frontal, tudo funciona aqui, né, na sua frontal, para o seu movimento, seu planejamento. Gente, é maravilhoso, porque você consegue receber informação, você consegue processar a informação e você produz essa informação. Aí você entra em ação. Você entra em ação. Mas eu não consigo, eu tenho medo. Ok, então vamos voltar, vamos trabalhar as funções executivas. Vamos treinar a sua mente para que o medo ela seja algo que te ajude a entrar em movimento e não que te paralise. Então vocês vão vendo aqui na matriz de crença que nós temos várias formas de lidar com isso. Né? Por quê? Porque a matriz de crença, vou colocar essa imagem aqui na tela. Olha como que a sua mente funciona. Porque é aqui que nasce a sua crença. E como que funciona no cérebro? Olha que interessante. Primeiro vem a sua comunicação. Olha onde você está acionando seu lobo temporal, nas têmporas aqui. Então, primeiro vem a comunicação. O que você fala, o que você pensa, o seu corpo, ele reage. Depois que você falou, surgem os pensamentos. Esses pensamentos geram as emoções. As emoções, quando se repete, viram uma crença. E as crenças criam os seus resultados. Gente, olha como isso é poderoso. Então, esse é o ciclo. O que você fala, pensamento, emoção, crença e chegamos aí ao resultado. Então, se você não mudar o seu pensamento, você repete resultados. Então, é por isso que muitas pessoas tentam mudar a vida, mas tentam mudando apenas o ambiente. Mas continua sendo igual aqui dentro, o ambiente interno. Porque se você não mudar o seu ambiente interno, você pode mudar o de ambiente, de trabalho, de casa, de cidade, país, você continua sendo da mesma forma e tendo os mesmos resultados. Então, você não vive o que você quer, você vive o que você acredita. Porque, ó, vou te ser bem sincero, vamos imaginar que vamos traçar uma meta aqui. Aí eu te falo, hoje, daqui 3 meses, você vai estar faturando X reais. 15 mil, 16 mil reais. Eu não sei como que é a sua realidade aqui, mas eu coloquei um número pequeno. Então, nesses 16 mil reais, se na sua percepção de crença você nunca recebeu esse valor antes, quando eu trago esse número para você, você vai acreditar ou não? Ai, é difícil. Por quê? É difícil, vou fazer como? Mas como eu vou fazer isso? Não, é muito difícil. Não, você então não vai ganhar 16 mil reais, você vai ganhar 500 reais. Porque tem pessoas que não conseguem nem 500 reais, nem 1.000 reais. Mas a partir do momento que eu pego esse pequeno valor, 500 reais, então, na próxima semana, eu vou buscar fazer alguma coisa, vender, criar, ensinar alguém, eu vou ter meus 500 reais. 500 reais, na sua percepção de mundo, é melhor, é mais fácil do que os 16 mil? Você olha pelo menor valor. É, pode ser que seja mais fácil do que 16 mil. Porque você vai entrar no nível de imaginar a dificuldade de que é para fazer isso. Só que para pensar aqui comigo. Se você foi capaz, se preste bastante atenção no que eu vou falar, porque para mim isso foi maravilhoso. Se você foi capaz de criar alguma coisa para ganhar os seus 500 reais, para ganhar não, para criar uma forma que ninguém ganha nada, existe um trabalho, existe um processo, né? Se você criou um processo para você ter uma remuneração de 500 reais, se você usa todo o seu sistema nervoso central a seu favor, você pode ganhar você pode criar as formas de fazer os 16 mil. É onde, por exemplo, grandes players aqui falam de milhões. Porque nós estamos falando de raso. 500 reais, 16 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil. São as mesmas ações, a mesma intensidade, o mesmo estado emocional. Porque tudo, se você for entender que você é capaz de fazer algo uma vez, você pode repetir. Quantos 500 reais você não pode fazer? Entende? Para chegar na meta dos 16, dos 20, dos 30 e de 1 milhão. A energia é a mesma.
Então, se você entendeu como a sua mente funciona, aí você pode treinar ela. Ó, isso é muito poderoso, ó. Se você hoje entende onde você está, como a sua mente funciona, você pode treinar ela para te entregar o que você quer. Porque se você colocar energia e aprendizado para seus R$ 500, você vai se tornar limitado naquilo ali. Mas se você entender, cara, minha meta, hoje eu consegui 500, bacana, dei o primeiro passo. Mas a minha meta é 16, é 20, é 30, é 100 mil reais em um curto espaço de tempo. Porque a sua mente precisa entender o que você quer e em quanto tempo você vai fazer. Porque se você não se permitir por este tempo, esse prazo, você procrastina. É onde você volta no looping, você volta no looping negativo, porque você já tem essa experiência. Você está conseguindo entender? Então, todo comportamento passa por essas fases. Primeiro, você não sabe que você não sabe. Você vive no automático. Presta bastante atenção. Esse ciclo de aprendizagem ele é muito poderoso, porque você não sabe que você não sabe. Você está vivendo um loop. É igual, por exemplo, eu gosto muito, estou vivendo um pouco essa fase, principalmente para a gente que tem filho. A gente vive essa fase, porque quando a criança ela nasce, ela não vem com manual de instrução. E cada filho ele é diferente. Ele vai agir diferente, ele vai conduzir diferente. Desde a gestação já é diferente. Agora, quando esse filho, imagina, você é uma esponjinha, ele está crescendo, ele está aprendendo, ele está desenvolvendo, até os 7 anos ele é uma esponja mesmo, né? Tudo que ele vê, ouve, sente, vira, torna-se um aprendizado perfeito. Então, agora vamos imaginar, ele está numa fase que vai começar a trabalhar, a cabeça dele está neutra, por mais que ele tenha experiências de escola, do que os pais falam, de cursos, eles vão ter que passar por esse ciclo de aprendizagem. Porque agora ele já tem entendendo o quê? Poxa, eu não sei isso. Ah, é uma descoberta. Porque, por exemplo, se eu entendo que eu não sei, isso é maravilhoso. Por quê, Lucélia? Que é maravilhoso? Porque agora eu já tenho um parâmetro de que eu não sei fazer isso, mas é importante para mim, então eu vou aprender. E aí onde entra? Você percebe que não sabe. Aqui é onde temos um problema, porque nós temos dois viés. Porque ou vai nascer um desconforto, aquilo que muitas pessoas vão lá para vibração da vitimação, porque eu não dou conta, eu não sei, e que não sei. Ou um que é maravilhoso. Eu percebo que eu não sei. Então eu me permito fazer o quê? Aprender. Que é onde é algo maravilhoso, é o que te impulsiona. Porque se eu venho aqui e falo, vamos fazer tal coisa, vamos construir um barco, vamos construir uma cadeira, vamos fazer uma comida diferente. Aí, se a pessoa, dependendo da forma que a pessoa fala, opa, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Mas que interessante. É importante para você aprender? É importante para mim aprender. Então, não é desconforto. É uma válvula impulsionadora. Eu falei, caraca, eu não sei, então eu vou aprender. Então, eu treino a minha mente para aquilo que eu quero. Mas se eu olho para aquilo que eu não sei e entro num estado de desconforto, eu não vou aprender. Vai ser mais difícil, vai gerar dor, vai gerar limitação. Vou deixar para depois porque é difícil. E quanto mais difícil é, mais depois eu deixo. E aí eu vou usar um termo muito comum. Talvez você já deve ter usado, eu já usei também, mas já deixei bastante. Eu tentei, mas não consegui. Gente, quando você entende que nesse ciclo de aprendizagem, dependendo da forma que você encara isso, igual, por exemplo, a pessoa que quer muito dirigir um carro, uma moto, um avião, enfim. Se ele quer muito, ele já sabe que não sabe, porque não nasceu sabendo. Mas aí é onde vem? Não é desconforto. É um desafio gostoso, porque você vai lá e vai aprender. Mas meu filho, ele tirou carteira agora, né? Passou pelo processo da prova. Ele aprendeu, ele nunca tinha dirigido antes. Mas para ele, o perceber que ele não sabe foi uma válvula de motivação para ir para a autoescola e aprender. Tenho medo de errar? Todo mundo tem. Mas se você começa a entender que esse ciclo de aprendizagem você olhar com alegria, você olhar com determinação aquilo que não sabe, a sua mente ela se abre para aprender, porque se torna prazeroso. Então você evolui mais rápido. Então tudo aquilo que você lembra da aula anterior, que eu falei urgente, importante, circunstancial, a sua mente ela só vai aprender naquilo que você acredita que é importante. Só que é importante, tem dois caminhos aqui. O importante que vai te impulsionar a fazer o que precisa ser feito, e o importante que vai te travar. Porque se eu olhar com desconforto, é difícil, eu não dou conta, eu não dou conta. E aquilo ali, ó, a fala, ela vai acionar o sistema parental, ela vai acionar o sistema optal,
occipital, ou travando aqui, e que é onde você não consegue se ver fazendo, ou executando, ou alcançando aquela meta. Então, voltando aqui para o planejamento em movimento, se você está travada, você não planeja, você não entra em movimento, e aí as suas funções executivas inibem você de fazer. É um exemplo, uma pessoa que entra num estado que ela acredita que ela não consegue fazer uma prova, e nessa, mesmo tendo estudado, mesmo tendo fazendo tantas coisas, ela pega a prova, diante da prova ela dá branco. Né? Então, as funções executivas bloqueio. Porque você é exatamente aquilo que você acredita. Se você acredita que não tem capacidade de fazer uma prova, que você não consegue, que é muito difícil, se a sua mente está ali, você está mandando o comando ao líder, né? Você é o líder de si mesmo a partir de agora. A sua fala é o comando de liderança. Então, se essa sua fala no comando de liderança tá indo na direção do desconforto, você não vai alcançar o resultado que você quer. Então, você tem que mudar a rota. Isso aqui é muito importante você focar aqui, ó. O cérebro não foca em duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai focar naquilo que você acredita. Se você acreditar que você consegue, ótimo, ele vai te dar todas as ferramentas e recursos para você conseguir. Mas se você acreditar que você não consegue, pronto, você também está certo. Ele vai te dar aquilo que você está alimentando. Bacana até aqui? É maravilhosa essa aula, eu gosto muito. Então, por exemplo, desse segundo, que eu acredito que é o ápice da nossa ação daqui para frente, né? E é por isso que eu preciso trazer isso antes da gente desenhar a nossa meta aqui dos 3 meses de curso, tá? E aí, então, partindo desse movimento, vou voltar aqui para o nosso quadro, nasce o terceiro. Você aprende, mas precisa se esforçar. É aqui que muita gente desiste. Então, eu estou entrando no ciclo de aprendizagem, eu estou aprendendo, mas eu preciso repetir, 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 repetir. Igual ir para academia. Eu preciso, estou com uma meta de alcançar o meu peso ideal. Então, eu vou até a academia, ação, faço a matrícula, ação, pratico a primeira aula. Ah, eu fui na primeira aula e só fiquei com dor. Eu não emagreci. Vou mais não. Então, por exemplo, precisa ter constância. Então, o desafio, a constância, né, ela é a disciplina. E que muitas vezes a disciplina ela é treinável, ela é comportamental. E muitas vezes, a não ser que a pessoa ela tenha aí um transtorno mental disfuncional, e isso precisa ser feito uma análise muito aprofundada para você entender, porque hoje, vou falar bem a verdade para você, viu? Tem muita gente laudada aí com TDAH, com autismo, mas muitas vezes é só porque não está treinando o seu cérebro para alcançar o resultado que você quer. Não tem como. Né? Então, quando a gente começa a estudar a mente, cérebro, comportamento, hábitos, aqui a gente já consegue identificar se tem uma disfunção ou não. Porque se a sua mente foi capaz de treinar uma coisinha piquititica que seja, você é capaz de fazer qualquer coisa. Se tiver clareza, disciplina para entrar em ação. Ah, mas o meu emocional me sabota. Não, é porque você não está treinando. Se você já sabe o que precisa ser feito e não faz, é uma preguiça. E aqui eu não estou dizendo que você é preguiçoso, mas a mente ela se torna preguiçosa porque ela não quer gastar energia. É por isso que a gente precisa trabalhar a agenda. A gente precisa trabalhar a agenda de tarefas para se tornar, ter disciplina. A, o lobo frontal, ele termina de amadurecer entre 20, tem artigos científicos, entre 29 anos e 30 anos de idade. Tem pessoas que demoram um pouco mais. É por isso que as funções de responsabilidade em adolescente não estão totalmente desenvolvidas. É por isso que o adolescente não tem poder de decisão 100%. Ele não pode decidir as coisas sozinho. Então, por isso precisa os pais precisam ter essa percepção. Antes de cobrar de um adolescente uma ação de adulto, muitas vezes o adulto não tem ainda o lobo frontal desenvolvido. E dá para fazer os testes para poder entender. Então, assim, é muito bom quando a gente entra no processo de mentoria terapêutica e não é julgar pessoas e ações. É entender que, poxa, eu tenho uma máquina aqui na minha cabeça e ela é treinável. Eu tenho uma máquina aqui na minha cabeça e ela é treinável. Então, assim, eu posso treinar se eu tiver decisão, se eu tiver disciplina e eu me esforçar para isso e tiver constância. Então, o desafio, você percebe, se a pessoa não tem disciplina, ela não tem constância e ela começa e não termina, é preguiça. E essa preguiça, ela é comportamental. Em algum momento ela aprendeu que ela podia fazer assim. E não tem problema descansar. Você não tem que virar uma máquina fazendo, mas você pode descansar. Mas você precisa dar esse direcionamento para o seu cérebro. Porque se você para de fazer alguma coisa e você olha para a preguiça, a sua mente, você está treinando o seu cérebro para quê? Para quando você entrar em desafio que precisa gastar muita energia, você vai descansar, você vai parar e não vai fazer mais. E tá tudo bem. É aquilo que você acredita.
E aí você traz a muleta do: "Ah, eu não tenho tempo. Ah, é muito difícil. Eu tentei e não consegui". Então vai indo nas justificativas que você vem alimentando, tá bem? Aí a gente vai para o quarto quadrante. Você faz naturalmente. Porque quando você passa por esses estágios aqui, ó. Primeiro, eu sei que eu não sei, então eu vou aprender. Segundo, você percebe que não sabe, então eu vou me empenhar. Terceiro, eu vou aprender e vou me esforçar, vou entrar no ciclo de repetição. E o quarto quadrante que é maravilhoso, quando você já entrou numa competência inconsciente, quando você vê, você já está fazendo, você já está agindo, você já está pegando resultado, você já está treinando mais, você está comendo de forma melhor, né? Para o seu corpo, você já está alcançando o seu peso ideal, você já está fazendo inúmeras coisas que fazem a diferença na sua vida. Então, todo hábito saudável precisa atravessar essas fases. Muita gente desiste na fase 2 porque dói perceber, entende? Mas é exatamente aí que começa a transformação. E é por isso que você está aqui no curso. E é nessa fase 2 aqui que nós vamos trabalhar. Então, cada item, imagina na sua mente cada cômodo da sua casa. Você tem que reformar às vezes. Então, quando você tem clareza, vamos acionar aqui o hospital, né? Você tem clareza, você tem visão. E aí você vai fazer da forma que você acredita que é melhor para você. Ah, Lucélia, mas naquele dia eu achei que era importante fazer aquilo para mim. Ok, ajusta a rota. Porque você só vai dar aquilo que você tem. Então, se você deu ações, passos e chegou até aqui, e se até aqui você não evoluiu, é porque você precisa aprender algo mais. Então você para aqui, ó, deixa stand-by aqui, bacana. O que que eu preciso aprender mais? Opa, eu posso aprender aqui. Joga para pessoas que já alcançaram resultados que aí onde entra a modelagem, não é copiar, é modelagem. Verifica pessoas que já alcançaram o que você quer alcançar. O que que elas fizeram? Como elas agiram? Porque muitas vezes, ainda mais nessa onda de rede social, às vezes as pessoas veem o resultado de outras pessoas e querem alcançar aquele mesmo resultado, mas não entende todo um processo. Não está claro a realidade que essa pessoa passou, entende? É por isso que é importante a gente trabalhar um mapa do processo. Porque olha só como isso é poderoso. Veja como o seu cérebro, como acontece no seu cérebro. Quando você pensa sobre alguma coisa, o pensamento ele vai gerar uma emoção. Essa emoção cria a sua crença. A ação gera resultado. Aliás, não, vou refazer. Quando você quer muito uma coisa, um objetivo e uma meta, é isso que acontece no seu cérebro. De quê? Você pensa, você fala, você pensa, você gera uma ação, você cria uma crença. Você precisa acreditar que você quer fazer ou não, que você pode ou não, que você vai conseguir ou não. Essa crença ela vai te direcionar para você entrar em ação. Até o processo de crença é tudo muito rápido. Agora, a direção para a ação é a mais morosa. Agora, se você entrou em ação, que é as suas funções executivas, você vai gerar o resultado. E o cérebro ele vai reforçar. Aí, depois que ele teve o reforço positivo ou negativo, ele vai virar um padrão. Esse é o mapa. Esse é o mapa. Então, pensamento, emoção, crença, ação, resultado e reforço neural. E enquanto você não interfere nesse ciclo de aprender, de treinar, de escrever, de repetir, de ouvir o que você está falando, e você repetir palavras que vai te direcionar para o que você quer. Ah, eu consigo sim. Vamos fazer, ó, tal dia é uma prova. Meu Deus, eu não estudei, é muito difícil. Ou tal dia você vai ter uma meta de vendas. Nossa, eu não vou prospectar porque eu ouvi um não. Então, ou seja, a sua mente ele já está criando naturalmente um mapa mental para você. Então, se o mapa mental que está sendo criado na sua mente não está te entregando o que você quer, é onde a gente vai treinar. Lucélia, mas como eu faço isso? Eu também já me fiz essas perguntas. Cara, é onde entra papel e caneta. Escreve exatamente o que que você tem que falar, ou o que que você tem que fazer. É por isso que existe planejamento estratégico dentro de uma empresa. É por isso que existe maquete dentro de um processo de construção. É por isso que existe um plano de ação. Né? É por isso que existe dentro das empresas o POP, processo operacional. Dentro da descrição de cada coisa. Gente, eu fico horrorizada, mas no sentido positivo, tá? É triste quando eu vou em uma empresa e a pessoa está sofrendo, porque é um sofrimento que gera dor, é muito difícil. Ah, eu estou com uma empresa, eu tenho colaboradores, os colaboradores não agem da forma que eu quero, eu já expliquei, mas eles não fazem. É, primeira coisa, você descreveu esse cargo, quais são as funções dessa pessoa? Você investiu o seu tempo para integrar essa pessoa ao que você quer? Você já mostrou para ela? Porque a pessoa, mas quanto tempo a pessoa está aqui? Há pouco tempo. Beleza, então repete de novo, vai ter que ser assim. E não julgar a pessoa a nível de incapacidade. Cada pessoa tem uma maneira, uma forma de aprender, mas se você tem um processo desenhado, eu falo desenhado é escrito, leia.
Venha cá, me explica, agora. Deixa eu te explicar. Eu quero que seja desta forma. Eu quero que você faça assim. Eu espero que você me dê este retorno. Escreva as funções. O que que você vai fazer na segunda? O que que você vai fazer na terça? O que que você vai fazer na quarta? Ah, mas às vezes aí é flexível, não tem problema. Mas se você tiver padrão que precisa ser feito, o ajustar é simples, é leve, é prazeroso. E assim, quanto mais a sua mente é previsível, a previsibilidade, ela é gostosa, porque ela vai te trazer, você vai treinar a sua mente para te dar mais do novo, porque senão ele vai te dar mais do mesmo. Ah, mas eu gosto de previsibilidade, eu gosto de saber exatamente, eu amo rotina. Gente, mas a rotina também está em aprender. Porque se você está fazendo, se o que você está fazendo ela tá te trazendo o resultado que você quer, ótimo, não tem necessidade de mexer. Mas olha para sua realidade. Se o que você está fazendo não está trazendo o resultado que você quer, faça outra coisa. Faça de novo. Melhora, ajusta. Esse é o ciclo de aprendizagem. O processo é que se a pessoa vem e faz uma vez, ou ela ouve de outra pessoa, porque esse é o pior, é quando eu não tenho claro na minha mente, aí vem uma pessoa externa que não conhece da minha rotina, não sabe o que eu estou fazendo, não sabe minhas expectativas, nem a minha realidade, e começa a falar e criticar de alguma maneira, sem entender o cenário. Entendeu? Ficou claro para você? Então, a partir desse movimento, nós podemos trabalhar essas funções executivas. Aí nós vamos lá para o planejamento e movimento. Só que as pessoas não aprenderam a planejar. E aqui você vai aprender. Aí onde vem o quê? Diante daquilo que eu planejei, ou então, lá naquilo que eu falei, eu ouvi, nós vamos trabalhar os sistemas sensoriais, tá? Não nessa aula, mas na próxima. Então você vai entender como que essa informação entra. Mas eu vou colocar aqui porque eu acho que soma. Através da minha visão, da minha audição, da sinestesia, né, do glutinar, do cheiro. Então, tudo isso vai gerar uma experiência que vai fazer você reagir de alguma maneira diante das suas experiências, entende? Então, algum dessas funções dos sistemas representacionais vai fazer você ser você. Então, por exemplo, tem pessoas que são mais visuais. Ela vai entender melhor se ela vê alguma coisa escrita. Já tem pessoas que são mais auditivas. Tanto é que existe uma situação muito legal em treinamento, dentro de empresa, quando eu vou fazer treinamento empresarial, palestra, workshop, às vezes está conversando com a pessoa ela tendencia a virar é, o ouvido, assim, baixar o olhar para baixo, baixa o olho, não está olhando nos seus olhos, mas está baixando, e ali ela está processando. Então, ela dá a impressão, para quem é visual, se ela não sabe disso, que a pessoa não está dando atenção para o que você está falando. Mas, na verdade, ela está processando. Tanto é que muitas vezes a pessoa ela é mais visual, ela olha para mim, ela vai ficar tocando em você, ela vai, tipo, chamando a sua atenção. É como se você não estivesse prestando atenção. E, na verdade, você está. Na verdade, a sua forma de dar atenção é essa. É processar, é não ouvir. Então, quando você ouve, né? Tanto é que o temporal da audição está aqui, o occipital está de cá, né? Então, por exemplo, você está processando o que a pessoa está falando e visualizando a imagem do que a pessoa está falando, vendo, para você visualizar aqui, para você entrar em ação. É muito gostoso quando a gente entra nessa vibe de aprender isso, porque você aprende como lidar com as pessoas próximas a você, entende? Então, neste caso, você está interferindo no ciclo. E aí você não vai deixar ele reproduzir sozinho, você está treinando ele para te entregar o que você precisa. E não você ficar refém dos recursos que em algum momento lá atrás você colocou na sua mente. E é por isso que muitas vezes eu quero trazer um ponto muito grande, porque nos processos terapêuticos, grandes situações acontecem. Por que que eu travo? Lucélia, eu vou fazer tal coisa, eu travo. E eu tinha isso no processo de vendas. Hoje é tão gostoso eu falar isso, eu tinha, porque esse ali não vende, não sobrevive, né? Mas eu tinha isso no processo de vendas. Eu não sei se você vai se enquadrar nisso. Por quê? Porque eu travava, minha mente travava todas as vezes que alguém me falava, olha, tem que vender tal coisa. Eu não entrava em movimento, ou seja, minhas funções executivas eram paralisadas. Então, por mais que eu planejava, eu não entrava em ação, entende? Então, essa entrar em ação me travava, porque eu começava a olhar para aquilo que para mim era difícil. Então, você trava, porque o cérebro prefere o conhecido. Eu não gosto de vender. Tem pessoas que não gostam de vender, mas entre gostar e precisar, existe uma linha tênue, né? Querendo ou não, mas eu não sou vendedor, eu sou treinadora. Peraí, mas eu sou treinadora e tenho que vender, porque senão eu não vendo, eu não tenho retorno no meu trabalho. E aí, quando a gente começa a entender o que realmente é importante, você sai, você interfere no ciclo, então ele não vai repetir sozinho. Porque o seu cérebro, entenda isso, é o seu GPS. Ele vai fazer exatamente o que você mandar ele fazer. E quando você começa a entender isso, vira o jogo. Porque você trava o cérebro, ele prefere conhecido.
mesmo que seja ruim. Então, pessoas que estão lá no vitimismo, no julgamento, na ansiedade, na depressão, é o conhecido que o cérebro tem. E por quê? E a mudança, ela exige consciência. A mudança, ela exige repetição. Então, se eu estou vivendo em algo que não está sendo bom, eu preciso quebrar esse padrão. Então, na programação neurolinguística, a gente tem várias ferramentas aqui que faz a gente quebrar o padrão, né? Desse ciclo que anda repetindo. E eu não vou dizer para você que é ciclo bom ou ruim, porque a mente ela não sabe diferenciar o que que é bom, o que que é ruim, o que que é triste, o que que é alegre. Ele entende intensidade. Por isso que tem lá um exame de encefalograma. É intensidade. Então, mas você tem um raciocínio. A pergunta para você que eu faço para mim, praticamente em cada algumas coisas da minha história, mas faz assim, faz essa pergunta. O que eu estou fazendo é o que eu quero? O que eu estou fazendo está me entregando o resultado que eu estou esperando? Porque tem coisas que demandam mais tempo. Eu estou me empenhando da forma que eu preciso? Aí vai observando as suas respostas. É importante você aprender a fazer perguntas para você, entende? Por quê? Porque se eu não estou vivendo aquilo que eu mereço viver, a sua mente vai te dar recursos repetitivos. E se você entende, não, eu não estou ganhando o que eu mereço, eu não estou vivendo o que eu mereço, então eu tenho que ajustar a rota. Só que quando a pessoa tem pessoas que lembram lá do ciclo de aprendizagem, ela para nesse estágio que é o 2. Não, eu não estou vivendo aquilo que eu mereço. Então eu paraliso. Ah, por que que eu vivo assim? Por que que fulano fez isso pra mim? Por que meu pai me abandonou? Por que não sei o quê? Por que que eu não tenho dinheiro? Por que que eu não viajo? Por que que a minha saúde é assim? Então, assim, a nossa mente, quando ela para nos porquês, ela não consegue trabalhar o como. Então, nas frases, nós vamos ter também aula de auxiliares linguísticos, né? Mas eu já vou adiantar aqui também. Mude o porquê para o como. Como eu posso ter a vida que eu mereço? Como eu posso alcançar, ter esse faturamento no mês? Como eu posso estudar melhor? Como eu posso iniciar aquela atividade física? Como eu posso ajustar o meu treinamento, meu planejamento para que eu possa entrar em movimento? Como eu posso ter mais foco? A sua mente te traz essas respostas, você treina a sua mente para te dar essas respostas. Então, por isso que você tem que estar vibrando no processo de consciência, beleza? Vamos para o exercício rápido aqui? Agora, porque assim, é importante a gente entender um pouco da teoria, mas também precisamos praticar, tá? Então, papel e caneta. Você tá com o nosso caderninho aí? Boa. Se não, já adquira um, fica legal, até para você entender sua linha tendo a sua evolução aqui, né? Então, pergunta. Pergunta básica. Vou colocar aqui na tela. Responda aí. Onde você trava hoje? Ó, eu vou ler essas perguntas, aí você pausa o vídeo e responde. Bacana? Eu vou dar continuidade, lendo, leu, pausa o vídeo e responde. Não vai para o exercício 2 sem responder essa não. Combinado? Então tá. Entenderam? Eu vou ler as perguntas, você pausa o vídeo, responde, aí você volta e faz o exercício número 2. Então vamos lá. Onde você trava hoje? Pergunta 2. O que você pensa nessa situação? O que você sente? Complete. Eu acredito que. Aí você vai escrever o que você acredita sobre o que está te travando. Só que sem julgamento. Bacana? Agora responde. Agora vamos pro. Eu acreditando aqui agora que você já respondeu, né? E é uma coisa boa, já quero entender aí o que que é que tá te travando. Se fizer sentido, já põe aí nos comentários, tá? Vamos, nesse exercício número 2, eu já parto de um pressuposto que você já definiu as respostas assim. Então, agora vamos criar um novo caminho, tá? Escreva aqui, tá aí no nosso caderno. Uma nova crença referente ao que você colocou. Uma nova atitude, uma ação pequena que você pode fazer hoje. Assim, ó. Acabou a nossa aula, você já pode começar a entrar em ação. Vamos fazer uma demonstração rápida? Volta lá no seu caderninho, lê o que você escreveu. Leu? Bacana. Agora feche os seus olhos. Respira fundo aqui comigo, ó. Puxa o ar pelo nariz, segura e vai soltando devagar na sua boca. De olhos fechados. Visualize você conseguindo. Visualize você já no resultado final desse objetivo. Lá no resultado final. Deixa seu corpo trazer essa emoção de você. Nossa, até hoje eu entrei na experiência aqui, ó. Ui, ó. Deixa seu corpo sentir essa emoção.
Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, solta devagar. Pesa bom. E vai sentindo, vai trazendo essa emoção. Se você conseguiu visualizar, você vai perceber que você vai dar vontade de sorrir, porque é muito bom você ver você alcançando esse resultado. E quando você já faz isso, você já vai criando aqui na nossa mente, porque o cérebro não separa o real do imaginário, ele já vai criando as novas conexões, e aquilo que parecia ser muito difícil se torna leve, fácil, tranquilo. Isso. Muito bem. Vai vivendo essas experiências. Veja como você está se vestindo. Veja como você está falando. Imagina que nessa experiência você está de frente a um espelho e você está se parabenizando. Oxe, parabéns pelo seu esforço. Olha que bacana, você alcançou seu peso ideal, você já está vestindo a sua roupa favorita, você já está com aquele valor na sua conta, você já trocou seu carro, já agendou aí a sua viagem de avião para onde você quer, você está indo visitar as pessoas que você quer, você está tendo novos clientes. As pessoas estão te procurando, estão vindo até você, você não está tendo muito esforço, porque as pessoas já têm em você uma referência daquilo que você quer entregar. Isso é um treino neural. Por isso que a gente trabalha esse exercício diário. Então, durante os próximos dias, vou deixar isso como tarefa para você. Você vai fazer esse processo de respiração por 2 minutos. Você vai visualizar, treinando o seu occipital, o seu objetivo. Você vai falar em voz alta, o que você está aprendendo e você vai executar uma pequena ação, tá? Esse treino neural é necessário que você faça todo dia diante do seu objetivo. Combinado? Agora, para a vida e para os negócios, né, você vai trabalhar da seguinte maneira: quem muda o pensamento, ó, quem muda o pensamento muda a ação. Tudo nasce do pensamento. Então, quem muda o pensamento vai nascer a ação. Já nos negócios, é muito importante, muito, em todas as áreas da sua vida. Clareza gera foco, o foco gera ação, tá? E muitas vezes a gente cobra proatividade das pessoas, mas não dá o direcionamento. Então, por isso que precisa ter clareza. Então, a clareza gera foco, o foco gera ação, a ação vai, consequentemente, gerar resultado. E ali é onde nasce a tão falada alta performance, porque a alta performance não é um dom, ele é um treinamento emocional. Porque eu posso julgar o que que é alta performance para você? Comparar o quê ou comparar da quem? Então, por exemplo, tem o cara que correu não sei o que, esqueci o nome dele agora. Bolt, né? Que faz aquele negócio assim, é o corredor mais rápido do mundo. Mas ele treinou. Só que muitas pessoas miram ele, que são corredores também, para atender, conseguir alcançar essa meta. Ou seja, ele teve um parâmetro. E visualizar pessoas que já alcançaram o que você quer alcançar não é copiar. As pessoas confundem muito isso, né? Mentalmente e emocionalmente. Eu não tenho que copiar as pessoas. Eu posso identificar pessoas que já fizeram o que eu quero fazer, ou a meta que eu quero alcançar. É por isso que tem treinamentos, é por isso que tem mentores, é por isso que você precisa ter uma meta clara financeira, uma meta clara para sua vida pessoal, uma meta clara para sua saúde física e emocional, uma meta clara, né, da sua área de atuação. E isso tem que ser diuturnamente bem pensado e processado. E assim, comece com comece devagar, mas comece. Mas eu não sei o que eu vou fazer da vida, profissão. Comece fazendo uma coisa. Pelo menos se você identificar, isso não é um clichê, aquilo que você não quer, você já evoluiu. Porque se você já conseguiu olhar para uma coisa e falar, não, mas isso eu não quero fazer. Tá, aí você já se faz perguntar, e o que que eu estou disposto, o que que eu estou disposta a fazer então para alcançar o resultado que eu quero na minha vida? Então, a performance está na ação, né, do que você quer. Então, eu quero finalizar essa aula aqui para te falando algo muito importante. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ser consciente o tempo todo. A transformação é treino mental diário. Então, por isso que você tem lá. A gente já trabalhou a agendinha do Google para você fazer. Porque quando você escreve, você leva para nível de consciência. Quando você planeja lá na sua planilhinha, você leva para nível de consciência. E você vai conseguir delegar para as outras pessoas. Porque uma coisa é eu ter tudo muito claro na minha cabeça. Mas se eu não colocar em prática, se eu não escrever, se eu não trazer aqui para você, eu não vou alcançar esse resultado. Então, a partir de hoje, você não pode mais dizer que não sabia. Entendeu? Não sabia. Mas se você identificou que não sabia, a pergunta é: como eu posso fazer para aprender?
que eu estou disposto a fazer para aprender? Em quanto tempo eu quero aprender? Em quanto tempo eu quero ter esse resultado? O que eu quero é iniciado por mim, vai ser mantido por mim, ou eu dependo de outras pessoas? Dependo de outras pessoas. Então, tudo aquilo que está muito claro, muito óbvio na sua mente, na sua cabeça, você tem que conversar com outra pessoa. Reuniões estratégicas de treinamento funciona assim. Eu trago, eu crio imagens, vídeos, exemplifico, treino. Agora é com você. Me fala. O que que foi que você entendeu? Então, agora eu vou deixar isso com você aqui também. No final aqui dessa aula, você vai colocar aqui embaixo nos comentários qual foi o seu entendimento nessa área e como você vai começar a aplicar na sua vida e nos seus negócios. Estou te esperando. E é imprescindível a sua resposta aqui, viu? Assim eu também vou ter um norte do que você está aprendendo, como você está aprendendo. Qualquer dúvida referente a essa aula, diante aos seus desafios, você pode mandar o WhatsApp. A gente vai estar fazendo aí nos encontros. Inclusive, vocês estão aproveitando pouco, né? Eu estou vendo poucas pessoas que entram em contato comigo pelo WhatsApp para tirar as dúvidas da aula. Lembre-se que esse espaço aqui é aberto para você. Você está no programa digital online? Sim, mas você tem uma mentoria individual à sua disposição. Então, finalizou essa aula? Fez o que você já anotou? Fez as atividades? Compartilha comigo, conversa. Olha, eu senti dificuldade nisso, a gente vai ajustar também para você. Combinado? Então, bacana, gratidão pela oportunidade. Esse exercício, ele é prático, então não vai ter material aqui para você baixar nessa aula, né? E já quero ver quais foram os resultados que vocês sentiram na sua vida. Valeu, até a nossa próxima aula. Tchau!